Salmo 55. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim, temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então eu disse: quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e conflitos na cidade. Dia e noite andam em volta dela, nas suas muralhas, e dentro delas reinam a corrupção e a maldade. Há destruição no meio da cidade. Das suas praças não se afastam a opressão e o engano, porque não é um inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Que a morte os assole e vivos desçam à sepultura, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Em paz, ele livra a minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há nele mudança nenhuma, e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham, para com ele violou a sua aliança. A sua fala era mais macia que a manteiga. Pronto no coração havia guerra, e as suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram de fato espadas afiadas. Lancem os seus cuidados sobre o Senhor, e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os lançará na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Um salmo que mostra a agitação emocional de Davi. Davi, ele fala que ele está... Deus não esconde, ele mostra pra gente, para mostrar que Davi era como nós. Aqui, quando você lê no versículo 4 comigo, que o coração dele estremece, que ele tem terror, que ele tem temor, tremor, horror, isso fala de uma síndrome de pânico. Ele está tendo um ataque de pânico. E quando ele fala que ele gostaria de fugir, justamente ele está abalado, enfraquecido e com vontade de se isolar. Isso tudo é o emocional de Davi. Mas em seguida eu vejo o espiritual de Davi, quando ele reage e ele diz: sabe uma coisa? Eu confio em Deus e eu vou orar. Então ele começa a falar no versículo 16, eu vou orar a Deus de manhã, de tarde e de noite. E vou ver a ação de Deus na minha vida. Aqui você vê que as emoções estão entrando no controle, não estão mais governando Davi.
mas é o Espírito de Deus que está governando o corpo, a alma e o espírito de Davi. E ele diz mais, além dele dizer que ele está orando, ele já recebe paz no versículo 18. Aquela agitação, aquela confusão foi embora, porque ele não permitiu, ele que permanecesse, chegou no coração dele, mas ele não permitiu, ele não alimentou, ele não se vitimizou, ele reagiu e Deus fez a sua grande intervenção. E ele levanta uma voz que é para todas as gerações. Ele diz no versículo 19, Deus ouvirá e responderá. E ele ainda diz para você que está ansioso, porque esse ataque de pânico que ele teve também era uma ansiedade que ele estava, uma crise de ansiedade. Por isso que ele diz no versículo 22, lança o seu cuidado, a sua preocupação, a sua inquietação a Deus, porque o Senhor jamais permitirá que o justo seja abalado. Que as suas emoções sejam ministradas hoje pela palavra de Deus e que você possa, como Davi, não permitir que emoções desgovernadas governem a sua vida, mas que o Espírito de Deus possa governar a sua vida.